bem-vindos, muito bem-vindas. Vão compartilhando aí a live enquanto a gente vai preparando para dar início aqui. Priscila, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Muito bom. Pessoal, geralmente o pessoal vai entrando, né, enquanto a gente organiza. Está me ouvindo bem, Priscila? Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que já entraram. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Quero saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem também. Estamos sim, tá? Estamos te vendo, sim. Normalmente a gente faz um esquenta aqui, né, para começar. Eu sempre peço aí para o pessoal ir compartilhando a live. Quem tiver dúvidas, mande as perguntas para nós aqui ou no balãozinho ou direto aqui, que a gente vai respondendo. E aí tem já grandes amigos aqui, professor Hugo, professor Sátio, né? Então é uma satisfação tê-los todos aqui. Pessoal, satisfação e responsabilidade, né? O público aí. Exatamente. Quanto a participação dessas pessoas acabam nos fazendo que a gente tenha uma responsabilidade maior, né? Eu sempre brinco, Priscila, quando eu vou fazer uma palestra, um curso, que quanto mais pessoas têm conhecidas, a gente não pode nem contar muita vantagem, nem mentir muito, né? Porque aí todo mundo fica sabendo. A não ser as mentiras que eles participam junto, né? Aí tá tudo liberado, né? Exatamente. Então, hoje o nosso tema é fatores pré-analíticos nas dosagens hormonais. Tá? E nós temos a honra aqui de ter a professora Priscila Vial, médica veterinária formada pela Universidade Rural de Pernambuco, é mestre e doutora em reprodução animal pela FMVZ USP e desde 2005 é especialista responsável pelo laboratório de dosagens hormonais, né, da mesma instituição. É fundadora da empresa Pesquisas Hormonais, cofundadora do Laboratório Hormonal em São Paulo e do movimento Hormonilovers. E isso é importante, né, para quem está aqui, para quem vai ficar até o final, né? Vai ter uma surpresa aí para quem assistir a live, quem acompanhar a live até o final, da empresa Pesquisas Hormonais e do Laboratório Hormonal. A professora Priscila também é sócia fundadora da Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária e atual presidente em exercício na gestão 2022 a 2025. Exato. E tem certificação pela Comissão Nacional de Energia Nuclear desde 2009 e tem uma ampla experiência nas dosagens hormonais. E outra coisa muito importante, além de tudo isso, é uma pessoa extremamente agradável, né, cordial, né, que está sempre pronta para ajudar e a achar soluções. Né? E uma empreendedora, uma mãe, uma pessoa empolgada. Muito e empolgada. Eu não esqueço de uma frase, né, que pode ser que eu esteja falando ela errada, tá? Que a Priscila fala que os hormônios são um problema, mas também são a solução. Ou quase isso. Se não for assim, eu estou adaptando a frase, tá? Tá tudo bem, tá bom? É isso mesmo. Mas é nessa linha, né? Na verdade, eu falo que a culpa é dos hormônios, mas a solução também. E essa frase, por incrível que pareça, né, ela parece muito óbvia, mas ela nunca existiu. Ela realmente foi criada por mim e a história atrás dessa frase, ela é muito singela, porque primeiro eu gostaria, antes de contar a história, brevemente, para quem está nos assistindo aqui nesse momento, agradecer toda a introdução. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês. Mauro, o seu convite, né, uma pessoa que eu tanto admiro e tanto respeito, e também você você é incrível, né, assim,
sem palavras, né? Eu comecei a ficar muito emocionada quando você estava descrevendo aí a minha pessoa e o meu trabalho. E tem a ver com o último que você falou, né? Ela também é mãe, é empresária, é mãe. E essa frase, ela surgiu da minha filha. Hoje da minha filha mais velha tem 21 anos. E na época, né, ela praticamente fez a pós-graduação junto comigo. Ela era bebê nas aulas de estatística, né? Assim, enfim. E aí, quando ela era pequena, tinha, sei lá, uns 8 anos mais ou menos, 8, 9 anos, ela estava nervosa e tal, e ela falou para mim assim: eu não tenho culpa de estar chorando, a culpa é dos hormônios. E aí eu achei aquilo muito incrível, ela tinha 9 anos de idade e ela já entendia, né, o quanto os hormônios ditam a nossa vida, assim, sabe? E aquilo me marcou, né, realmente, né, essa frase, não é a minha culpa que eu estou chorando, a culpa é dos hormônios. E aí ficou. Então, acho que realmente é um prazer. Espero, né, você me mandou assim várias dúvidas e perguntas que você recebeu. E eu acho que é bem interessante, porque eu acho que até vai além um pouco do tema aqui proposto, mas tudo que a gente tiver a oportunidade de esclarecer hoje aqui para o seu público, conte comigo. E é isso aí. Muito obrigada. E muito obrigada a todos que estão entrando. Eu estou vendo aqui carinha, as pessoas, eu não consigo. O pior é que eu estou meio cega, sabe? Eu estou evitando botar o óculos. Mas, mas eu estou vendo aqui várias pessoas amigas, viu, Sabe, enfim, vi a Amanda, e eu agradeço a presença de todos vocês. Obrigada mesmo, Mauro, pela oportunidade. Muito bem. Então, pessoal, quem tiver gostando, mande os coraçãozinho, compartilhe para a gente fazer uma invasão hormonal hoje aqui no Instagram, que é o nosso objetivo. Então, Priscila, vamos começar aqui as nossas perguntas, tá? Sobre o que é o nosso tema, né? O que é o nosso tema? Esses fatores pré-analíticos, né? As interferências pré-analíticas, né? O que é isto, né? E qual é o impacto, né? É claro que tem vários, né? A gente vai falando aí durante que tem no nosso dia a dia aí, nós que estamos do outro lado, né? Eu sempre digo que o clínico, ele está sempre do outro lado, e muitas vezes o laboratório, né, eu ouço as pessoas dizer, o laboratório cria muito problema para mim. Eu digo assim, com quem eu trabalho eu não tenho isso. Eles sempre criam soluções, tá? Então, eu digo assim, eu não sei se eu tenho sorte, né, mas eu não vejo assim, porque tudo aquilo que um laboratório diz, a sua amostra está errada, isso está errado, eu digo, nossa, que bom, eu não vou mais cometer isso, ou foi uma falha nesse processo. Então vamos lá, como você acha? Então, vamos contextualizar, né? Vamos colocar na ordem do tempo, para que as pessoas possam entender realmente todo o objetivo da live, que é iniciar em relação a essas questões de fatores pré-analíticos. Então, quando você fala, bom, nosso tema é o hormônio, né? A gente está regido pelos hormônios, é disso que a gente vai falar aqui hoje, de uma maneira geral. Tá? E aí, quando você vai pensar nisso, né, estou pensando na mensuração hormonal, nós dividimos em 3 fases. Tá? Que fases são essas? É uma fase pré-analítica, que a gente vai estar discutindo aqui hoje, a fase analítica propriamente dita e a pós-analítica. O que envolve, né, os fatores pré-analíticos? Né? É tudo aquilo que está relacionado à preparação do paciente para obtenção daquele material que a gente precisa para dosar o hormônio, que é a fase analítica. Tá? E aí, na fase pré-analítica, ela é super importante da gente reconhecer, primeiro, que ela existe. Porque há um entendimento equivocado de alguns profissionais, né? Não são todos, claro, obviamente, mas de alguns profissionais, quando eles não estabelecem uma relação de parceria com os laboratórios que o atendem, né? Partindo do pressuposto que eu estou falando para a maioria de clínicos aqui, né? De endocrinologistas, enfim, há um entendimento que fatores pré-analíticos é tudo aquilo que o laboratório vai colocar de desculpa, né? Que deu errado
por algo que aconteceu ali no laboratório. E não é isso, né? Quando você tem uma parceria com o laboratório, ele vai ter que te orientar, né, da maneira mais adequada de como você tem que preparar aquele paciente, seja no jejum, né, que horário que vai ser aquela coleta, né, quais são as restrições, entendeu? Em relação, por exemplo, a um desafio hormonal. Então, a fase pré-analítica, que a gente vai falar bastante dela hoje, ela envolve várias coisas. Medicamentos que o animal possa estar sendo dado para ele, às vezes por alguma comorbidade, né? Você está fazendo uma investigação, mas ele tem outras comorbidades, então é um paciente que está sendo medicado. Então, tem uma série de fatores que a gente vai destrinchar, que é em relação ao paciente, que dizem respeito ao desafio que eu vou fazer, de repente é um exame onde ele vai ser submetido a um desafio hormonal, seja para suprimir ou seja para estimular. Então, quais são as restrições desse momento? Qual é o tipo de amostra que eu tenho que coletar? Né, o volume que eu tenho que coletar e as coisas que podem acontecer, como lipemia, que as pessoas falam muito, hemólise e tal. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Quando essa amostra chega no laboratório, quando ela chega no laboratório, porque até o momento do armazenamento e transporte, tudo isso, né, preparo do animal, né, qual a coleta que eu vou fazer, temperatura, né, armazenamento, envio, tudo isso faz parte da pré-analítica. Todos esses fatores vão estar correlacionados à pré-analítica. A analítica é da porta de dentro do laboratório. É quando a amostra chega no laboratório e aí são as decisões, né, assim, o processo que aquela amostra vai sofrer, aí são decisões analíticas. Então, são avaliações que eu vou fazer, como, por exemplo, escolha da metodologia, né? Se eu vou ter que fazer um tratamento naquela amostra para fazer uma extração, né? Que tipo de processo, centrifugações, enfim. Então, isso tudo é o analítico, né? Então, é como eu vou tratar aquela amostra para o exame que eu estou querendo analisar, né? Fazer a mensuração. E aí, quando isso acontece, isso é finalizado, entra a terceira fase, que é a fase analítica, que é a fase pós-analítica, né? Que aí é a interpretação daquilo que está sendo gerado. Porque eu costumo dizer que, assim, dados, né, valores, você obtém de qualquer maneira, mas a interpretação, né, aquele dado que está sendo gerado, fazer o sentido biológico, fisiológico, né, no diagnóstico, no monitoramento, ele vai estar ali relacionado na fase pós-analítica, onde há uma parte do laboratório e complementada pelo clínico que vai receber o resultado. Muito bem. E eu gosto sempre de comentar, né, que as fases e a fase pré-analítica, né, eu digo que ela tem a parte que às vezes a gente pensa, a Priscila vai falar, mas não esqueçam que a gente tem um paciente e muitas vezes, né, as pessoas esquecem de como enviar, como coletar, como preparar o paciente e esquece também de que o paciente também precisa ser um paciente de eleição para aquilo. Né? Hoje eu ainda estava falando com uma colega, né? Eu gosto de usar um termo que o paciente tem que conversar com o exame, que como você acabou de dizer, um resultado a gente tem, né? Mas esse resultado ele pode ser não verdadeiro, eu chamo de resultado não verdadeiro, ou falso positivo, ou falso negativo, porque ele não está conversando com o meu paciente. E aí todo esse processo, desde a consulta, a coleta, o preparo, é fundamental para que a gente tenha aí. E, Priscila, eu vou fazer a pergunta aqui que as pessoas, elas perguntam bastante isso, mas eu queria saber assim, elas perguntam sobre lipemia, sobre hemólise, né? Mas tem uma coisa que eu acho que vem antes disso, né? Como que eu coleto? Qual é o meu frasco? O que eu faço? Que eu acho que isso também é muito importante, né? Então, uma pergunta, como que eu escolho se eu vou utilizar EDTA, soro, eu vou usar heparina, vou usar gel, frasco ativador com de gel, coágulo, né? Ativador de coágulo. Então, como que eu vou fazer isso? Sim.
Acho que é uma pergunta muito importante, né? Que a gente às vezes liga o automático. E aí eu reforço também que essa sintonia, essa sinergia, né, de quem está coletando e para onde vai ser executado, ela precisa ter um fluxo de orientação. Porque, se você for pensar, né, a maioria dos hormônios, principalmente os mais comuns, né, que fazem parte ali da mensuração do dia a dia, né, que são os hormônios esteroides, os hormônios tiroidianos, né, que são feitos muito de rotina, tá? Eles, basicamente, a maioria deles você vai estar fazendo análise no soro, né? Então, você faz assim, Priscila, mas ao escolher o soro, significa que, por exemplo, né, vamos colocar nomes aos bois. Tá, eu vou fazer uma dosagem de cortisol, né? O que eu vou coletar? Eu coleto um soro ou eu coleto um plasma, né? A gente coleta o soro, mas essa decisão de coletar o soro, ela tem que estar atrelado no método e no anticorpo que eu vou fazer a análise daquele hormônio. Porque não significa que eu não tenha que no plasma eu não tenha cortisol, tá? Mas eu preciso estar associando a performance do meu anticorpo. Se é, às vezes, um hormônio que ele tem uma mesma performance, uma mesma concentração do soro e do plasma, tudo bem, então tanto faz o tipo de matriz, né? Mas tem certos hormônios que não adianta eu coletar soro, porque ele não é uma matriz biológica, não é a matriz biológica mais assertiva para eu realmente fazer a mensuração. Então, um exemplo mais prático que eu possa dar aqui para vocês, e comum a todos, provavelmente, que estão nos ouvindo agora, né, e como vai ficar gravado, outras pessoas que possam nos assistir futuramente, é o ACTH endógeno ou ACTH plasmático, né? Então, não adianta você coletar o soro, eu vou precisar do plasma, e aí eu vou precisar de um tubo de EDTA. Então, de uma maneira geral, né, de uma maneira assim mais abrangente, normalmente a gente vai estar trabalhando com o soro. Tá? E aí a gente vai, será que eu uso um tubo com gel ativador de coágulo ou não uso? Né? Isso também depende da escolha do laboratório, porque há uma questão também de valores de gasto com tubo. Né? Tubo com gel, retrator de coágulo é mais caro, então também depende ali de como o laboratório trabalha. Né? O importante, o mais importante, né, em relação à questão da escolha do tubo, né, uma vez que a gente sabe que a gente está trabalhando com soro, é o que você vai fazer depois dessa coleta. Qual é a destinação? Tá? Então, se você coletou essa amostra, né, com um tubo, com gel ativador, e essa amostra não vai imediatamente para o laboratório, né? Porque não é aquele laboratório que está te auxiliando, ou então não é na clínica que aquele exame vai acontecer, e a maioria dos hormônios é assim que acontece, ele sempre vai ser encaminhado para um laboratório de apoio, né? Na maioria das vezes, e na maioria dos hormônios, né? Que vai acontecer? Você não vai me encaminhar aquela amostra de uma forma imediata, né? Porque se você fosse encaminhar e é um laboratório próximo, você poderia encaminhar nesse tubo, não tem problema, tá? Mas quando você precisa armazenar aquela amostra, o ideal é que você separe aquele soro que você centrifugou ali, né? Então você obteve, você tire desse tubo que a gente chama de tubo primário e passe e armazene isso num outro tubo, né? Um tubo de polipropileno, né, que a gente costuma falar de Eppendorf. E aí eu até separei os tubinhos aqui, né? Porque isso aqui também é importante. Você vai pensar, poxa, eu vou usar um Eppendorf comum que ele vai tampar e aí vai ficar próximo de mim no laboratório, ok. Mas se eu vou encaminhar isso para um outro laboratório, no movimento do transporte, pode ser que essa tampa ela se rompa. E já aconteceu. Entendeu? Então a gente tem que orientar, se você vai mandar no tubo Eppendorf, ok, mas se a tampa é desse jeito, você tem que fixar muito bem essa tampa. Com fita crepe, com fita adesiva, enfim, para que no transporte isso aqui não solte. Mas eu tenho um pouquinho de dinheiro a mais no meu laboratório. Tá, então eu vou usar tipo um criotubo como esse, que ele é de tampa de rosca. Então aí eu tô ali rosqueando, tirei do meu tubo primário, coloquei meu soro aqui, mantenho ele refrigerado ou congelado, e a gente vai discutir isso quando é um caso ou quando é outro. E aí eu vou encaminhar para o laboratório, tá? O importante é assim, eu queria morrer
Eu queria morrer, né? Porque eu sou um pouco exagerada, né? Então eu queria morrer, né? Quando, né? Eu sou meio italiana, francesa, enfim. Quando no próprio hospital da faculdade, lá da USP, do OVET, as pessoas coletavam, vamos colocar muitos anos nisso, tá? Então, quando o pessoal coletava e congelava o tubo primário, entendeu? Para depois ele ser analisado. Pelo amor de Deus, isso é uma facada no coração. Isso não pode ser feito. Então, eu posso congelar amostras em tubos, né, de polipropileno, que eu não tenha gel, tá? Ok. Mas se eu pegar aquele tubo que eu acabei não separando aqui, que tem um gel, você não vai congelar isso, pelo amor de Deus. Tá? Então, existem situações, né? Então, a gente sempre tem que pensar em que situação eu me encontro. Eu não consigo generalizar, eu tenho que levar em consideração se é um motoboy que eu acabei de coletar agora de manhã, e aí o laboratório está vindo buscar essa minha amostra, então tá tudo bem. Eu, inclusive, não ter a centrífuga e mandar essa amostra que ele vai, né, vai vir, né, em pé e chegar no laboratório e o laboratório centrifugar. Né? Então, a gente tem que considerar a distância, a gente tem que considerar vários fatores. Mas, de qualquer maneira, o que você não pode, de jeito nenhum, e é muito fácil a gente gravar mais o que não pode do que aquilo que pode. Então, grave o que eu não posso, de maneira alguma, é fazer o congelamento, que eu lembro que era uma das perguntas que tinham mandado, é você fazer o congelamento do tubo primário, tá? E a escolha, se é heparina, se é DTA, então, por exemplo, depende do hormônio, tá? Então, se eu estou fazendo, né? E depende do anticorpo, e depende do método que você está fazendo. E só para finalizar essa questão de tubo também, que eu acho importante citar, é que assim, por exemplo, por que a gente tem que pensar no método? Porque se eu vou fazer por radiomonissaio, eu não uso o meu tubo primário, não vai para a máquina, porque para o radiomonissaio eu tenho várias etapas. Então, não é o tubo primário que vai ser colocado numa máquina semi-automatizada ou automatizada, tá? Então, eu não tenho muito essa preocupação, mas quando você usa um equipamento como um Imolite 2000, por exemplo, né, que ele é automatizado, ele é totalmente automatizado, onde eu posso usar esse tubo primário e eu coloco ele na máquina, o volume que eu coletei ele é importante. Não só para a execução do exame que eu estou querendo fazer, mas porque se ele é muito pequeno, aquele volume, na hora que a ponta da agulha desce, né, que vai puxar aquela amostra, ela pode entrar em contato com aquele gel, né? Então, nem puxar o volume que, se fosse, que é adequado, ou contaminar a minha ponteira, entendeu? Então, tem algumas considerações a serem feitas, alguns cuidados, né? Muito bem. Agora, e aí eu sempre digo assim, eu sempre brinco que o tubo que chega perto do paciente não pode ser congelado. Eu sempre brinco, ele chegou perto do paciente, ele não pode ser congelado. Olha, foi engraçado que o ACTH, né, o ACTH plasmático, né, endógeno, a gente tem todo aquele cuidado, né, porque exige, né, afinal de contas, ele é extremamente sensível e biodegradável ali, né, até o momento do congelamento. E recentemente, né, isso muito recente mesmo, conversando com, né, um parceiro nosso, aí ele estava falando, o ACTH endógeno tem que ser tudo gelado, né? É o tubo gelado, o banho-maria, né? A seringa gelada, a agulha gelada, o paciente gelado e o veterinário gelado também. Então, eu achei ótimo. Eu falei assim, tá aí, gostei disso, né? Ao invés de a gente esquentar as mãos, vamos gelar as mãos. Porque realmente é isso. A gente até aconselha, olha, vai ter essa coleta, não é uma coleta que você faz todo dia. Então você consegue preparar, a gente aconselha deixar tudo na geladeira 8 horas, né? No dia anterior da coleta daquele paciente, sabe? Assim, fazer o sistema picolé. Tem toda uma questão realmente por trás. É muito importante, porque ele degrada. Então, como é que você vai fazer algum tipo de diagnóstico se você não tiver a garantia, pelo menos, na fase pré-analítica, do jeito que ela tem que ser? É melhor não fazer. Não faz, porque vai dar besteira. E aí, no dar besteira,
eu não sei, no dar besteira a gente tem que ter a gente tem que ter uma serenidade nesse momento, sabe? De que muitas vezes, infelizmente, o Brasil é muito grande. Ele é muito grande. E a gente não pode condicionar que todos os profissionais do mundo, do Brasil, né? Desculpa, né? Que todos os profissionais do Brasil, eles não possam ter acesso mais local de algo que dê alguma assistência para ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que aquele lugar tem que ter muita credibilidade em dizer não, que é a não conformidade, como você falou no começo. As pessoas enxergam como um problema quando o laboratório diz essa sua amostra não está conforme, não está em conformidade. Eu, se fosse o clínico, ia dizer muito obrigada, porque você está sendo extremamente honesto, porque eu sei o trabalho que dá a recoleta. Então, quando as pessoas que trabalham aqui no Hormonália, toda a equipe, eu falo, para nós, os animais chegam em tubos. E isso é difícil, porque quando você está dentro do laboratório, que você é extremamente metódico, né? Você está olhando tudo que está acontecendo com os animais através daquele tubinho. Mas a gente não pode desconectar tudo o que aconteceu para aquela amostra chegar ali. Então, quando ela chega aqui no laboratório, a nossa atenção é totalmente redobrada. Então, se ela não está em conformidade, a gente precisa entrar em contato, entendeu? E aí, a parte educacional, que é a prévia, ela é fundamental. Por isso que estreitar relações faz parte e é importante. Eu costumo dizer nas aulas, encham a paciência. Sabe assim, não hesite em perguntar, né? Não hesite em se informar. Sabe, tá na dúvida, pergunta mesmo, porque é melhor, porque recoleta é um transtorno, né? A gente sabe disso, para o tutor e para o paciente e para todo mundo, né? Então é melhor a gente sanar todas as dúvidas. E isso é uma coisa importante porque as pessoas muitas vezes na ansiedade, eu vou coletar rápido e coleta no automático, sem fazer um planejamento. Digo assim, o planejamento, quando a gente fala planejamento, as pessoas acham que é um negócio muito complexo. Não. O planejamento significa da gente colocar as coisas em ordem e não pular nenhum desse fator, porque senão os erros, né? Eu sempre digo assim, eu recebi um resultado, as pessoas gostam muito, né, de fazer com os colegas, né? Diz, professor, olha esse resultado aqui do exame. Eu digo assim, tá alto, tá normal ou tá baixo? Eu nunca faço, porque não tem como dizer que aquilo, porque tem que saber todo o processo, como foi a coleta, se foi tudo correto, sim, o procedimento, porque senão a gente vai fazer interpretações erradas. Então esse é um ponto importantíssimo da nossa linha, né? É a sim, linha do tempo, porque o resultado alto, né, um cortisol alto ou um hormônio da tireoide baixo, é fácil dizer, tem que tratar, mas eu não sei se aquilo é verdadeiro. O quanto é assertivo, né? E não é só assertivo por uma questão implícita só para o laboratório, né? É assertivo também no seu raciocínio de diagnóstico também, porque várias interferências, né, várias comorbidades ou doenças não hormonais podem ali estar sugestionando algo de algum quadro e que não seja. Então, o papel do laboratório é não ser mais uma variável no seu dia a dia, né? Se o papel do laboratório na sua vida for uma variável não controlada, é um problema. Porque, assim, toda vez que chega algo que eu profundamente, né, questiono aquela origem, isso é um problema. Então, ele não está sendo meu parceiro. E é importante, a parte analítica, para quem é clínico, ela é extremamente chata. Ela não é prazerosa, entendeu? Assim, eu acho que ela é necessária ao entendimento, sabe? É extremamente necessário o entendimento, né? E então, o nosso papel do lado de cá, e entendendo a nossa importância, porque nós crescemos juntos, né?
Uma das coisas que você tinha me perguntado, assim, tudo que as pessoas têm curiosidade estamos evoluindo, né? Assim, né? A mensuração hormonal, ela está evoluindo, né? É óbvio que ela está evoluindo, porque a endocrinologia está evoluindo. E uma vez que a endocrinologia está evoluindo, que os pacientes vivem mais, né? Que há uma produção científica maior, as mensurações, as dosagens hormonais, elas têm um papel extremamente importante dentro dessa cadeia. Ela não é alheia, ela faz parte, né? Então, por mais penoso ou chato que possa parecer, cabe a nós, desse outro lado aqui, que é o laboratório, trazer isso de uma maneira muito, muito direta, sabe? Muito de contatos cada vez mais próximos, entendeu? Sabe? Não criando mais barreiras e explicando os porquês, entendeu? Porque aí a gente cresce junto. Pelo menos é a minha visão, sabe, Mauro? Eu acho que a gente não se exime de problemas que podem acontecer, né? Toda empresa ou todo profissional, né? As pessoas elas erram. O que se espera é que a gente lance mão de tudo que a gente possa, né? Para não errar e revendo os seus processos. E também você não é medido quando você erra, você é medido quando você não soluciona. Quando você não dá uma solução, você tem a obrigatoriedade de apresentar soluções, porque os problemas eles estão aí, né? Então faz parte da nossa vida, sabe? Eu acho que é importante eu fazer essa colocação, Mauro, porque assim, às vezes no dia a dia fica muito difícil também você ficar consultando o tempo todo. Por isso que a gente escreveu o guide, né? Quando nós escrevemos o guide, deu um trabalho danado escrever aquele negócio, entendeu? E a gente, né, que você recebeu... que lindo! Oh, o meu aqui também! Gente, quem tá assistindo a gente, coloca aqui. Eu tenho. Ai, ele é muito lindo. Né? Ele é lindo, funcional e importante, né? Porque isso aqui é um compilado, assim, realmente de ouro. Só sobre mensurações hormonais. Isso aqui, quando nós escrevemos, eu, a minha sócia, a Débora Cataruzzi, entendeu? A Gabi, que faz parte da equipe e tal, enfim, quando nós estávamos escrevendo tudo, a gente não via fim, né? Porque tudo a gente, né? Ai, vamos botar mais alguma coisa, vamos botar mais alguma coisa. Mas isso aqui era para ajudar no dia a dia para você consultar, tanto como clínico, como especialista, como de laboratório, sabe? Então, quando surgiu, ele surgiu com essa missão de contribuir como um todo, e não só e exclusivamente para quem é nosso cliente, porque a gente não vai ter todos os clientes do mundo. Não existe isso, né? Mas a gente pode fazer o nosso papel de engrandecer as mensuras hormonais como elas merecem. Acho que é isso. É uma coisa, pessoal, depois vocês, o pessoal está pedindo assim, eu quero, depois vocês fazem o seguinte, vocês seguem aí o perfil Hormonale, mande uma mensagem para eles, que eles dizem como, né, e mais... Não, deixa eu só ver uma coisa, eu voltei aqui, eu vi uma dúvida, que era ainda também negócio do tubo, que é sobre a questão se o gel do tubo amarelo compromete o exame hormonal. Não, ele não compromete o exame hormonal, tá? Você deve usar. O que compromete é você congelar aquela amostra, tá? Nesse tubo primário. Isso compromete. Qualquer exame que você use, aquele não só os hormônios, tá? Mas aí você transfere para um outro tubo. Agora, se você coletou, vai mandar para o laboratório, tá tudo bem, você pode mandar esse para o laboratório e ele vai lá, ele vai processar, mas se for congelar, não dá, você tem que transferir, tá? Só para uma pergunta que ficou solta aqui. Como chama? Eu não sei como chama. Mari Bettini. Não entendi o que é como chama. Não. O pessoal está perguntando, você estava falando sobre o guia aqui? Tá. E aí guia hormonal, é um guide hormonale. Isso. Aí depois é só conversar mandar um direct aí pro Hormonale, que eles falam para vocês, orientam direitinho como conseguir. Beleza. Mas vamos lá, mais duas perguntas importantes, que o tempo passa muito rápido, né, Priscila? Nossa Senhora.
duas coisas aqui, sobre lipemia, sobre três, na verdade. Lipemia, sobre hemólise e sobre manter a amostra à temperatura ambiente. Tá? Uma você já falou aí, o ACTH, né? Mas no geral, quando a gente fala no geral, a gente está falando nos hormônios do dia a dia, né? Sim. Cortisol, hormônios da tireoide, TSH, então esses hormônios do dia a dia. Essas três coisas aí, lipemia, hemólise e temperatura ambiente, manter a amostra muito tempo a temperatura ambiente. Uhum. Tá, vamos lá, vamos pelo final. Eu adoro sempre responder pelo final. Então, temperatura ambiente, eu sou do contra. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Bom, gente, vamos dizer, nós estamos no Brasil, né? O que é a sua temperatura ambiente, né? A temperatura ambiente é lá de Curitiba, ou a sua, né, no inverno, né? Ou a sua temperatura ambiente é no verão do Rio de Janeiro, do Sávio, que está aqui, né, de Fortaleza, né? Que eu não sei se ele ainda está por aqui, mas ele estava. Né? Ele está em Teresina, exatamente. Então, assim, olha, veja bem. Os hormônios, né? Nós temos hormônios proteicos, peptídicos, esteroides, tá? De uma maneira geral, né? Todos eles são sensíveis a altas temperaturas, né? Então, se você está coletando uma amostra, e aí você coletou a amostra, você vai centrifugar. Ah, o Sávio tá aí ainda. Ah, eu adoro ele. A gente vai se encontrar em Natal. Ele falou que vai lá para o evento da Abev lá do Natal. Você vai, Mauro? Não vai, vou. né? Eu tenho um curso na mesma data, eu tenho um curso em Belo Horizonte. Na mesma data. Ah, você é terrível. Mas eu e o Sávio, a gente vai tirar uma foto lá, bebendo um drink e vai marcar você. Que você não foi e não bebeu com a gente. Brincadeira. Então, vamos lá, vamos papo sério, né? Então, temperatura ambiente. Tá, bom, eu estou no laboratório, eu tô ali, coletei minha amostra ali na clínica, né? A minha temperatura ambiente, que está o ar-condicionado ligado ali, eu vou ali centrifugar, eu vou fazer alguma ação com ela, tá? Com aquela amostra, né? Na sala de coleta, tá ok, porque você ainda está manipulando esse material, tá? Ah, eu vou deixar ali os 30 minutos antes de centrifugar, antes de fazer a minha mensuração, tá? Mas isso eu tô falando de temperaturas de 20 graus, 21 graus, 22 graus, tá? Eu não estou falando de 30, de 35, de 32, né? E também não há de eterno, esqueci ali. Não, você não pode esquecer ali, tá? Então você vai pegar e vai colocar na geladeira. E você tem que saber antes o que você vai fazer com aquela amostra. Então, vamos para dois caminhos. Eu vou colocar na geladeira, porque o pessoal do laboratório, já preparei aqui minha requisição, tá tudo certo. Vou embalar direitinho, o motoboy daqui a pouco tá passando aqui. Ela tá refrigerada, tá tudo bem. Inclusive, eu falei que tá tudo bem se ela estiver no tubo primário. E falei, inclusive, que tá tudo bem se você não tiver centrífuga para centrifugar seu material aonde você coletou. Tá tudo bem. Não é essa a questão. Eu tenho que preparar esse material, porque esse material ele vai para um outro lugar, né? Então, se eu vai para um outro lugar, eu já começo a elevar o meu grau de exigência, porque eu estou tratando de tempo. Eu já estou começando a falar de o tempo já está agindo em relação àquele material. Então, sim, a princípio eu vou manter refrigerado para distâncias próximas. Quanto tempo, Priscila? Bom, o ideal é você até tirar do gel, né, do tubo primário e passar para esses outros tubos que eu falei, mesmo que você deixe ele refrigerado. Eu deixei refrigerado aqui porque o pessoal, agora mesmo, né, surgiu uma coleta. Doutora, agora já está tarde, estamos fechando. Podemos ir buscar sua amostra da sua supressão amanhã? Pode deixar na geladeira. Tá, ok. Eu vou deixar lá. A gente sabe da estabilidade até de mais dias refrigerada, para esses hormônios esteroides, esses mais comuns, tá? Quanto mais elaborado o hormônio, pior ele é. Realmente, né? Em termos de estabilidade. Agora, se eu tô falando... Pode falar. Deixa eu perguntar, sendo assim, então se eu deixar 12 horas na geladeira essa amostra que eu coletei, tudo bem? Tudo bem que, inclusive, se você não tiver centrífuga, e se você coletou uma amostra, né, ela vai começar a deschorar.
Entendeu? Você não teve a centrífuga, ela vai começar a dessorar. A gente faz isso muito a campo. Quando eu estava na Antártica, a gente tinha centrífuga de microtubo para Eppendorf, mas eu não tinha para tubos maiores. Então eu dessorava para o hormônio na geladeira, de um dia para o outro. Entendeu? Eu deixava 8 horas, 12 horas, dependendo do dia que a gente chegava. Então, a campo a gente faz muito isso, né? Quando a gente trabalha com animais silvestres, a campo, ou bovinos também, numa fazenda, coletando e tal, né? Então, você pode deixar dessorando, que a gente chama, né? Na geladeira, tá? O que você vai fazer com isso? Agora, o dessorar não é deixar mais de uma semana ali, 4 dias, 5 dias. Então, você precisa dar uma destinação, você precisa entender o que você vai fazer com aquilo. Então, se você trabalha, né, o laboratório, tudo bem, você é um clínico, ok, você mandou para o seu laboratório. Esse laboratório, que é o laboratório de apoio, ele vai ter que dar a destinação correta, ele vai ter que congelar o seu material, ele vai ter que preparar o seu material para encaminhar para o laboratório que vai fazer essa análise, entendeu? Principalmente quando está em outro lugar. Então, temperatura, ela vai influenciar, porque ela vai degradar. É um material biológico, gente, então ele vai sofrer uma degradação. O ACTH endógeno, ele é uma degradação assim, né? Ele é sensível à temperatura demais. Mas os outros não tanto, né? Cortisol não tanto. Então, isso depende muito da estabilidade, né? Então, a gente tem que ter um entendimento de qual é o caminho, qual é o processo que eu estou me encontrando no trabalho. E aí, hemólise? Hemólise interfere? Surgiu 2 perguntas aqui desse claro, tema, tá? Lógico. Surgiu aqui uma no... quanto tempo podemos deixar a amostra em tubo primário antes da centrifugação? E a segunda pergunta que tem aqui é se o T4 total pode ser, a proteína ligadora do T4 total pode ser degradada, né? Acho que desnaturada, né? Sim, desnaturada, porque é uma proteína. Desnaturada, e poderia aumentar o T4 livre e diminuir o total. Então, são 2 perguntas que veio aqui. Ok. Vamos lá. Primeiro, a questão do quanto tempo, né? Eu coletei, estou coletando ainda, né? E está ali na minha bancada antes de centrifugar. Normalmente a gente deixa a gente pode deixar descansando, que a gente chama, né? Uns 30, 40 minutos, né? Que a gente está fazendo. A gente não vai deixar, tipo, toda manhã para fazer isso, né? Nem toda tarde, só. Não, é algo ali, naquele momento, que você vai deixar, tá? Se você vai demorar mais tempo do que isso, então o ideal é sempre você colocar na geladeira, tá? É que normalmente isso não acontece no laboratório, tá, gente? Ele tá pegando, ele já tá botando ali no sistema, ele já, né, já vai deixar. Mas, né, caso seja necessário, né, então você pode deixar ali na sua bancada de trabalho, né, descansando, que a gente chama. Tem alguns, por exemplo, que você acabou de coletar, você vai, né, você sempre tem que homogeneizar ali o tubo. Então, aconselho que você deixe aquele material obrigatoriamente, né, 30, 40 minutos antes de você centrifugar. Então, até pode ser uma recomendação, dependendo do tubo que você está usando. Tá? Mas o importante é a gente ter essa consciência em relação à temperatura. E do T4, na verdade, de uma desnaturação, vocês estão falando de temperaturas que eu já falei que não pode, a gente não pode trabalhar com altas temperaturas, gente. Tá? Eu estou ali, na maioria dos laboratórios, a gente está trabalhando num ambiente refrigerado. Até porque as máquinas exigem que seja um ambiente refrigerado. Né? Você, para o conforto do seu paciente, você vai atender ele em temperaturas mais agradáveis, até na hora de você estar coletando. Você não vai, né, tipo, a gente não está falando de uma situação assim que foge à realidade do dia a dia, tá? Mas a gente tem que ter a conscientização que a temperatura, ela sim, ela vai influenciar. Eu já ouvi de laboratórios dizendo que, por exemplo, tá tudo bem mandar uma progesterona, que esse foi o exemplo, né, que eles usaram, que mandar uma progesterona para uma distância em temperatura ambiente sem um geloxzinho, sem uma refrigeração ali. Eu já ouvi. Porque é esteroide. Oi? Não, gente, não. E aqui a gente é louca. Por exemplo, uma coisa que a gente toma muito cuidado. Eu sou a louca da temperatura, tá? Para manter tudo em temperatura baixa, assim, né? Principalmente quando alguns processos no laboratório exigem que você, no próprio ambiente, esteja com temperatura baixa. Então você tá lá, você recebeu uma amostra, aí você vai cadastrar. Aí o que adianta
Fala para mim, o que adianta todo o cuidado pré-analítico para quando chegar no laboratório, ficar as amostras tudo ali na mesa, entendeu? Até aquela pessoa cadastrar aquele exame, aí já desnaturou tudo que você podia imaginar aí, entendeu? Então não adianta nada. Então, quer dizer, você tem todo um cuidado pré-analítico, e aí o laboratório que você trabalha, né? Só no cadastro dele, ficou tudo ali, a banda voou. Tá errado, entendeu, gente? Não dá, né? E eu sei que nem todo mundo tá dentro do laboratório. Então a gente tem que ir tomando alguns cuidados. Então, vamos pecar pelo excesso, não pela falta, tá? Então, considera aí, por exemplo, eu poderia muito bem chegar aqui para vocês, gente, deixa cortisol 5 dias na geladeira, tá tudo bem. Porque eu já fiz dosagens de estabilidade, né? Então, eu sei, por exemplo, tem amostras congeladas a -80, que 5 anos que eu fui dosar depois a -80, eu estava com valores de estrona, estriol, aldosterona, quase que em casas decimais, né? Mas eu tô falando de uma temperatura -80, entendeu, gente? Então, realmente, vamos ter essa conscientização que temperatura é importante. Hemólise, né? Nossa, eu falo tanto, meu Deus do céu. Gente, vocês estão gostando? Manda pergunta aqui, pelo amor de Deus, sabe? Porque eu falo demais. Aqui eles mandam corações. Quando eles estão assim, mandam mas corações. Não recebi coração nenhum, não. Eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para receber esses corações. Nem os nossos que eles já mandaram. Tem várias pessoas mandando que estão gostando. O Felipe tá dando risada comigo. Surgiu coraçãozinhos. Tá vendo? Quem não chora não mama aí. Vários coraçãozinhos ligados, né? Bom, vamos lá. Vamos papo sério, então. Hemólise, tá. Gente, olha só. Não tem como eu falar para vocês, tá tudo bem, hemólise não interfere, tal. Existem graus de hemólise diferentes, né? Tanto é que vocês vão ver ali uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes e tal. O grande problema, digamos assim, é que não há como a gente corrigir por algum grau. Então, eu só consigo relatar e dizer, olha, usa com bom senso. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados, tá? Porque hormônios peptídicos, por exemplo, eles são extremamente susceptíveis à hemólise, né? Por exemplo, diferente de um cortisol. Então, se eu tenho uma mensuração de uma insulina, se eu tenho uma mensuração de um PTH, se eu vou fazer uma mensuração de um glucagon, de uma calcitonina, entendeu? Essa hemólise ela vai ser mais agravada se tiver naquele material, porque ela vai gerar possíveis resultados baixos, né? E não é por causa do método que eu escolhi, né? Porque aí já é um outro agravante também. Não, é por causa da preparação mesmo, da interferência daquela hemólise. Aí você fala assim, Pri, mas olha só, na medicina humana, né? Porque, por exemplo, tem alguns equipamentos que a gente usa que a medicina humana usa. Né? Então, aqui no laboratório a gente tem o Imulite 2000, que é um equipamento, né, automatizado usado na medicina humana. E na medicina humana, eles têm vários parâmetros que eles conseguiram determinar um fator de correção, um fator matemático de correção, certo? Então, quando está com tal grau de hemólise, ou quando está com tal grau de lipemia, eu vou aplicar para aquele hormônio, para aquele parâmetro, um fator de correção. Priscila, existe isso na veterinária? Gente, não existe isso na veterinária. Tá? Ok? Então, tá, isso não existe. Então, o que existe? Existe a gente procurar evitar que aquilo aconteça. Né? Eu preciso lançar a mão para minimizar que aquilo aconteça. Uma vez que aconteceu, e é um paciente que não tem como ter uma recoleta, né? Um paciente crítico, você precisa de diagnóstico, eu vou deixar de executar? Não, eu não vou deixar de executar, mas eu preciso olhar com atenção para aquele resultado. Eu preciso olhar com bom senso. Então, o bom senso dita muito as ações, né, do clínico. Entende? O bom senso. Então, o papel do laboratório é dizer, olha, evitem essa situação. Para evitar, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Ok. Não conseguiu evitar, né? Inclusive, por exemplo, né, até no transporte, ficar chacoalhando e tal. Não conseguiu evitar, vamos olhar para aquele resultado com uma certa cautela. Agora, o que eu não consigo ainda é dizer, não, fica tranquilo, olha, quando tiver essa situação, a gente eleva 10 casas decimais, abaixa 10, não sei o que lá, entende? Põe assim para o valor. Não, isso a gente não dá. E a mesma coisa a lipemia,
né? Existem condições de pacientes que a gente não consegue evitar uma lipemia ou que a gente não consegue indicar um jejum como ele deve ser feito na preparação do animal, né? Porque às vezes é um animal diabético, entendeu? Tá com triglicéridos alto, né? Então, assim, são condições que você não consegue totalmente controlar. Mas você precisa fazer aquele exame, você precisa fazer aquela dosagem, entendeu? Então, o que a gente faz? Quando essa amostra chega sobre essa condição, que é uma condição que realmente ela não pode ser evitada, eu não posso dizer que a lipemia não vai sequestrar o hormônio, porque é gordura. Mas a gente vai o quê? Bota na centrífuga refrigerada, faz uma ultracentrifugação, né? Várias, tipo, quebras, né? Para que a gente possa usar aquela amostra, tá? Uma vez que aquela condição não foi permitida a gente evitar. Então, eu não consigo dizer, tá tudo ok, não vai evitar. Essa é a primeira questão. Primeira coisa que você tem que saber. Eu consigo dizer que não tá influenciando 100%? Não consigo. Pode ser que não tenha influenciado nada, e pode ser que tenha influenciado. Segundo, uma vez que eu não consigo evitar, o que eu preciso fazer? A gente vai lançar, às vezes, alguns recursos aqui no laboratório, né, para melhorar aquela amostra. Né? Ao receber o resultado, eu preciso olhar com atenção para aquilo que eu estou recebendo. Está fazendo sentido? Né? Eu não estou colocando nessa equação se com quem você está trabalhando, ou sei lá o que, é confiável, porque a gente vai partir do pressuposto que você está sendo bem assessorado. E está tudo bem, ok? Então, isso não está entrando na nossa equação. O que está entrando é exatamente isso. Eu preciso olhar para aquele resultado com bom senso. Eu preciso olhar para o meu paciente. Foi o que o professor Mauro falou, né? Tipo, você está me mandando o resultado e você quer que eu fale o quê? Eu estou olhando para ele, eu estou vendo se ele está alto, se ele está baixo, se ele está no meio, né? A gente precisa, um quebra-cabeça, né? E eu preciso montar as peças. Tudo bem? Eu sempre falo que tratar o exame é a parte mais fácil, né? Se eu pegar o resultado, dar o remédio para o exame, né? A minha orientadora de doutorado dizia, tratar exame é muito fácil, só que ele não melhora, né? Então você tem que, né? Ele disse assim, porque ele está no papel, ele vai continuar tendo aquele mesmo resultado. A gente pode, que nem na estatística, né? O dado que não deu o que a gente queria, a gente, é um outlier, né? Tira ele, aí a gente vai e aplica a estatística que a gente quer. Não dá, né? Não pode. Não pode. Eu sempre falo que tem mas isso é muita história, eu adoro uma conversa. Estamos próximos já das 9 horas, então vou fazer a última pergunta. Tá? Não, já vai acabar? Não acredito, gente. Já? Na verdade, a gente pode ficar aqui se a gente tem sorte, porque assim, às vezes a live pode durar 1h15, mas às vezes a gente está conversando e ela simplesmente... cai. Tá bom, tá bom. Então a gente faz assim, faz a última pergunta, né, tal, ok. E aí a gente fica. E aí se cair, ela derrubou a gente, tá tudo bem. Exatamente. E os fármacos, né? A interferência dos fármacos. Tá certo? A gente não pode continuar muito, porque antes de cair a gente tem a surpresa, tá certo? Então... é verdade, né? Tá, ok. Vamos lá, vou tentar resumir. Os fármacos, né? Então, existem interferências farmacológicas, tá? E existem os fármacos que são usados... a Jabaca segunda live, ai que fofo. Existem os fármacos que são utilizados nas provas funcionais, tá? Eu gostaria de começar com os fármacos utilizados nas provas funcionais. Acho que a parte da supressão é muito, 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 muito entendida e fácil. As pessoas não trocam os pés pelas mãos no protocolo da supressão por dexametasona, tanto baixa quanto alta. Né? Isso é muito raro, assim, alguém fazer alguma besteira em relação a isso. No entanto, para o desafio do ACTH, né, do teste de estimulação por ACTH, é mais comum a gente ver isso, entendeu? A gente notar essa
essa troca indiscriminada, e aí você vai ter um erro de partida, sabe? Então, o que que acontece? As pessoas, às vezes, elas não olham direito para que tipo de fármaco que elas estão usando. Elas falam assim, é Sinacten, se é ACTHL, você tem que olhar para aquilo. Bom, ok, qual é o fármaco que eu estou usando e qual é a dose recomendada? É o primeiro passo. E qual é o tempo, qual é o protocolo? É o basal, e aplico, depois eu vou lá e coleto de novo após 1 hora. Mas qual é a via? Porque as pessoas, inclusive, não faz tempo, Mauro, acredite se quiser. Faz pouco tempo, acho que foi no mês passado. Mês passado eu peguei um caso, a pessoa teve um problema com um animal e ela estava querendo saber, e ela estava usando ACTHL, né? E aí, que o pessoal chama de Actel. Aí teve uma reação ali daquele paciente, tal. E ela entrou em contato comigo, né, para saber se tinha algum outro relato de caso. Ok, até aí tudo bem, não tem problema. Só que aí eu conversando com ela, eu descubro que ela foi orientada a usar esse fármaco via intramuscular, na mesma dose e no mesmo tempo de coleta. Ou seja, mesmo que o paciente tivesse passado mal, tivesse tido uma reação que não tinha nada a ver com o fármaco, né, acabou-se, né, que não tinha nada a ver com o fármaco, o protocolo que ela estava fazendo estava completamente errado. Porque o protocolo que foi desenvolvido, foi validado, é endovenoso. O Sinacten é endovenoso. Se você vai usar intramuscular, você tem que usar o Sinacten Depot. É outra dose, é outro tempo de coleta, é outra via de administração. E aí você não pode querer usar e mandar para o laboratório e não avisar o laboratório do que você está fazendo. E aí você vai ter um resultado que você vai comparar com o valor de referência que não é para aquele protocolo. E as pessoas não falam. E aí o pior de tudo nessa história toda, eu perguntei, mas da onde veio isso? Porque às vezes a gente não pode ser muito ofensivo, né? Porque você tem que tomar um certo cuidado, né? Mas a vontade que eu tinha é falar assim, não, você tá louca, né? Essa era a vontade de eu falar no telefone, né? Corta, para. Mas me explica, né? O que aconteceu, né? Por que você fez esse protocolo, né? Da onde veio essa informação? Ah, veio do laboratório. Eu queria matar. Eu falei assim, veio do laboratório, o laboratório te falou que era para você usar a dose da endovenosa e por intramuscular e coletar no mesmo tempo e tá tudo certo? Não é coisa que eu falei assim, tá certo mesmo isso? Entendeu? O laboratório, eu falei assim, então faz o seguinte, você entra em contato com esse laboratório e talvez eles tenham desenvolvido alguma coisa e validado algo que ainda o Brasil não está sabendo, entendeu? Então aí você fala com eles. Você usa uma via que está dentro, por exemplo, fazenda venoso, não tem absorção, não tem tempo de absorção, né? É simples assim, né? Se você é outro metabolismo, gente, pelo amor de Deus, e outros valores de referência também. Enfim, só para exemplificar a questão do fármaco, aí só para eu complementar, que está dando aqui o tempo, existe uma outra. Então, a grande questão é: toma cuidado. E aí, complementando, teve uma vez que vieram me procurar, até pelo direct, porque a pessoa recebeu um laudo, Mauro, a pessoa recebeu um laudo, onde o basal, ela laudou o valor de 45. 45. O basal. Cortisol, tá? Um teste de estimulação. O basal deu 45. O pós, ela laudou, acho que era 6. Aí eu fiquei pensando, aí ela falou assim, não, Priscila, olha só, não, eu que fiz a estimulação e tal. Eu falei assim, bom, tá bom, né? O laboratório, né, trocou esses resultados, no mínimo, né? E também esse dado aí tá bem esquisito. Bom, enfim. Aí ela falou assim, não, mas eu falei com o laboratório. E o laboratório falou que o resultado é esse mesmo. Eu fiz o teste de estimulação onde o basal deu, né, nas galáxias, e o meu basal, o meu pós deu 6. Então, para mim, eu fico pensando, essa pessoa que está laudando, ela não sabe nem o que ela está fazendo. Ela não sabe o que ela está laudando. Porque mesmo que chegasse assim, poderia trocar os tubos, sabe assim? Qualquer coisa, entendeu? Não, ela laudou algo que ela não sabia o que ela estava laudando, porque é inviável. Era inviável. Exatamente. Eu digo assim, então, você tem certeza que foi o ACTH ou foi a dexametasona que você fez, né? Pelo amor de Deus, moço, que é isso, né? Ainda mais um basal de 45, pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Fora o fator.
Então, assim, ok, em relação a isso, mas tem a influência dos fármacos, né? Ali na questão de alterar, né, o status, né, do paciente, que aí vai alterar o resultado da sua amostra, por exemplo, e há uma diferenciação entre quando eu falo, né, dos fármacos que podem alterar o status tiroidiano, porque aí quando ele está fazendo isso, não é uma reação cruzada que vai acontecer no laboratório e pelo método, tá? Ele vai interferir ali no status do paciente, ele pode aumentar, diminuir, né? Tanto T4 total, T4 livre, TSH. Isso vai depender muito de que fármaco que a gente está falando. Então, estou falando de forma generalizada. No guide tem uma tabela, né, que mostra exatamente o que faz e quais são os comportamentos. Mas tem um outro tipo de interferência que as pessoas comentam muito, que a gente sabe bastante, que é a parte dos corticoides, né? Animais que recebem corticoides e vão fazer ali um teste para dosagem de cortisol, né? E aí, nesse caso, ele não está alterando o status ali do paciente, no nível do cortisol em si. Ele vai ter um problema de reação cruzada. Então, é um problema que vai acontecer no teste. E aí, isso é muito importante. Isso é muito importante as pessoas saberem. Independe da metodologia que você está escolhendo para fazer aquela mensuração daquele cortisol. Você vai ter uma reação cruzada. E essa reação cruzada, ela pode ser menor ou maior, mas em todos os anticorpos, em todos os imunossaios, é uma reação cruzada considerada. Não é uma reação cruzada baixa, porque reação cruzada, quando você fala de anticorpo, ele tem reação cruzada, mas às vezes é não detectável ou são valores muito baixos que não vão, né, comprometer aquele dado que você está tendo. Mas nesse caso, independente do método, isso é muito importante falar, você vai ter essa interferência. Então, você precisa fazer com que aquele animal seja suspendido, né, o corticoide que ele está recebendo. E aí o tempo também, as pessoas perguntam muito, mas por quanto tempo, né? Então, assim, depende da condição do paciente, né? Depende de uma série de fatores, mas o ideal é sempre que seja um período prolongado, né? Assim, que se permitir 30 dias, 40, 60 dias. Mas às vezes é cada caso, né? Nossa, chegou um monte de pergunta aqui, gente. Chegou um monte de pergunta, mas nós vamos fazer o seguinte, tá? Primeiro, nós vamos fazer meio ao contrário aqui, tá, gente, hoje. Mas, para a gente conseguir fazer tudo. Uma das coisas que eu sempre faço sobre o corticoide, eu sempre digo, pessoal, você vai fazer, você sabe que ele está usando, mas foi só um pouquinho. Você sabe que vai ter interferência no exame que tem um dispêndio de tempo e de custo e depois chega o resultado, você não pode crer. Priscila, nós vamos responder essas perguntas sim, tá? Tem 3 perguntas aqui, pelo que eu vi, tá? Uhum. Mas nós vamos fazer o seguinte, se a gente não conseguir responder aqui, a gente manda depois direto. A gente manda nada, Mauro, manda nada não. O povo que entre de novo numa outra live, entendeu? Aí você... Então, aí a gente já vai e faz outra brincadeira, gente. A gente responde sim. Priscila, quero agradecer, caso caia a live, eu quero agradecer. Obrigada. Muito, tá? Depois a gente volta para as perguntas, tá, gente? Por causa do nosso tempo e porque a gente tem uma surpresa hoje aqui para quem está aqui. Gente, eu preciso fazer. Então, vou antecipar a surpresa, né? É o seguinte, gente, presta atenção que eu estou muito emocionada. Não sei se todo mundo que está ouvindo aí, né? O Mauro pode falar de carteirinha, né, Mauro? Porque você teve no Reconnect 2022. O Reconnect é um evento presencial que Pesquisas Hormonais, né, promoveu o ano passado e foi incrível, foi um reencontro maravilhoso da endocrinologia, foi um evento internacional, presencial, e quem teve, assim, realmente foi uma experiência incrível. E esse ano a gente vai fazer de novo, num outro lugar, assim, que vai ser inesquecível, porque os eventos do Pesquisas Hormonais, eles englobam tudo, sabe? A gente pensa, a gente desenha um evento para nutrir a alma, sabe? Para nutrir a mente da pessoa e para que ela faça conexões. Não é só sentar em informação, é tudo junto, sabe? Porque a gente gosta de propor experiências,
né, de cuidar das pessoas que estão lá. Então, a gente sempre desenha momentos de muito network, né, de muita descontração e tal. E aí, eu nem lancei, gente, eu nem lancei. Mas, para quem está aqui na live, tá? Para quem está aqui na live, faz o seguinte, segue o Pesquisas Hormonais e vai lá no direct e coloca assim, coloca seu nome, coloca o seu e-mail e o seu telefone, tá? Porque quando a gente lançar, fizer o pré-lançamento, você que viu a live, né, e também por essa grande, né, parceria que a gente tem com o professor Mauro, vocês vão ter uma condição totalmente diferenciada e, além do mais, vocês vão ganhar um brinde que a gente está fazendo com a parceria fenomenal, exclusivaço da nossa marca Hormone Lovers, entendeu? Então, assim, fica aí. E a internacional também, a gente vai trazer o Miguel Campos, sabe o Miguel Campos? Que é o presidente. Então, a gente vai trazer ele para cá e vão ter outros temas, a gente vai falar de vitamina D, enfim, vamos falar de um monte de coisa lá, vai ser incrível, só não posso dizer aonde. Aonde vocês vão ter que aguentar, mas vai ser em São Paulo, 19 de agosto. Já compra passagem, se não for daqui. Mas é imperdível, realmente. Eu espero todos vocês lá e eu queria muito... Porque eu sei que, né, a gente... Enfim, né, a gente está... O nosso dia a dia é muito corrido, né? Então, vocês estão aqui me ouvindo agora nesse momento, sabe? Isso tem um valor enorme para mim, de verdade. Então, eu queria aproveitar e dar essa notícia para vocês em primeira mão do nosso evento. E aí, bom, ok, não caímos, não derrubamos. Quanta honra. Mauro, você é super convidado, Mauro, e assim, você sabe do que eu tô falando, né? Assim, realmente é um evento que ele congrega coisas assim, todas as pessoas ali, a energia que rola é indescritível, né? Fora a comilança, né? Fora tudo, né? Então, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e a oportunidade de você estar junto de pessoas que muitas vezes elas não estão, sabe? A gente está distante, então eu acho que isso é muito acalorado. E as informações que a gente precisa dessas atualizações para seguir em frente. Nossa, uma grande honra de ter esse anúncio aqui, né? Foi um evento maravilhoso, né? Uma noite, acho que foi o final de semana mais frio do inverno ano passado em São Paulo, mas estava extremamente quente. Estava né? mesmo. Foi Nem vou contar as caipirinhas que você tomou. Né? Uma banda do DJ, né? Uma música boa. Eu lembro disso, o resto eu não lembro mais, tá? Muito bom, muito bom. Não, gente, eu vou responder aqui, né? Porque a gente fica, né, desse papo, né, realmente para que seja prazeroso para vocês. Eu vou subindo. Uma coisa importante. A gente tem dois, não sei se ainda estão, um colega do Peru e uma colega da Colômbia aqui na live. Não sei se elas ainda... não sei se estão ainda, mas não, inclusive nesse evento vieram, né, veio o professor Vitor Castilhos, né, da Argentina e tal, nesse evento do ano passado. A gente tem uma relação, eles são incríveis, assim, a endocrinologia também são pessoas que trabalham bastante nos seus países. Olha, o que vocês quiserem, sigam Hormonales, siga Pesquisas Hormonais, manda direct, né? Eu sempre respondo, às vezes de madrugada, mas eu respondo, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, gente. Então aproveita e manda que a gente, né? Que a gente responde. Aqui, ó, o uso de corticoide inalatório tem interferência nas dosagens de cortisol? Ah, tá. Ó, o que acontece? A gente, por exemplo, essa condição de você fazer... Eu acho que até tinha uma pergunta sobre coleta de amostra para dosagem hormonal em animal anestesiado, né? Então, o que acontece? Olha, o que a gente aconselha, por exemplo, não há como, a gente tem que coletar. Inclusive, tem um trabalho que o acho que o Eric fez no doutorado dele, o professor Eric Vireira e tal, alguns testes em relação a isso de interferência. O que a gente... não dá para você fazer todos os testes hormonais, tá? Então, assim, até pela própria condição de você manter aquele paciente, né? Priscila, quanto tempo, sabe? É sempre a questão, depende, né? O ideal é que você faça
um teste de estimulação, que seria o adequado, não um teste de supressão, tá? Então, aí você vai coletar ali se a gente está falando de prova funcional, né? Então, se eu estou falando de prova funcional e em relação ao cortisol que eu estou querendo medir, então é uma coisa que você tem que coletar o mais rápido possível, e aí, se for uma prova funcional, tem que ser um teste de estimulação, você não vai fazer um de supressão, tá? O quanto tempo isso vai interferir, né, ao transcorrer ali do animal anestesiado? Gente, não é significativo, tá? Agora, para todos os hormônios, não, né? Porque você está ali baixando ali um pouquinho. Então, você não vai poder, no transcorrer ali, né? Você não vai poder fazer isso. Então, o que a gente aconselhar, ok, você pode usar, né? Se for muito tempo, pode vir a interferir. O ideal é que você faça, então, um teste de estimulação, né? Ao invés de outros testes, tá? Mas, Priscila, mas tem assim, sei lá, né? Como dá para corrigir? Dá para fazer algum ajuste? Não, a gente não tem como ter essa medida, né? A gente não tem como ter essa medida de correção, tá? Eu devo deixar de fazer? Não, você não deve deixar de fazer. A gente dá para ser feito, mas tenha essa atenção do que está sendo, né, executado. E eu não estou ouvindo. É que eu estava fazendo barulho aqui, é de responsabilidade do laboratório padronizar a unidade. Todos os testes de supressão têm que sair na mesma unidade, micrograma por decilitro, por exemplo. Não precisa, né? Porque tem países que usam nanomol por litro, né? Cada um tem as suas... A unidade, ela vai estar, por exemplo, nós usamos microlitros por decilitro. O que acontece? A unidade, ela vai estar relacionada com a metodologia que você está usando e o kit que você está usando, né? A unidade do kit que você está usando, né? Às vezes, né, pode ser que tenha aquele exame seja convencionado a um outro tipo de unidade, universalmente falando, e aí você vai ter que aplicar uma fórmula matemática para colocar naquela unidade, né? Mas não é porque eu trabalho com uma unidade que obrigatoriamente o outro laboratório vai ter que trabalhar também, porque pode ser o que eu estou fazendo, né? Eu posso até, inclusive, falar assim, mas vem cá, mas você está fazendo o mesmo método. Beleza, eu posso estar fazendo o mesmo método, mas não usando o mesmo kit, porque existem vários kits, por exemplo, para dosar um cortisol para o radioimunissário, né? E nem todos vão ter a mesma performance, e nem todos vão ser os mesmos valores de referência. Isso é importante que seja dito. Mas eu acho que talvez essa pergunta, porque eu já andei pegando, já andei recebendo alguns laudos onde vem o basal numa unidade e o pós em outra unidade, né? Isso já chegou no meu conhecimento, já me mandaram, não sei se pode até esclarecer se seria isso ou não, mas já chegou sim para mim isso, né? Que o basal foi feito numa unidade e o pós foi feito numa outra unidade. Já chegou também, né? Já me mandaram laudos dizendo, olha, né, o basal foi feito por, sei lá, químio e o pós foi feito por rádio. Então, algumas lambanças estão acontecendo e eu não sei de tudo, mas algumas coisas chegam até a mim. Eu não sei se é essa a pergunta. Agora, se é relacionado a isso, não. Você tem que ter o basal e você tem que ter o pós, né, sendo realizados, né, na mesma metodologia e na mesma unidade. Muito bem, gente. Tem uma última pergunta aqui, para você, não é sobre Pendorf, deve ser alguém que te conhece, tá aqui. Ai, será? Quem é que me conhece aí? Vamos ver. Quem me conhece é ótimo. Você é muito conhecida. Se vocês disponibilizam o Ependorf, Pri, uma dúvida, vocês disponibilizam o Ependorf de Corâmbar? O Ependorf transparente pode ter alguma perda pensando em dosagens hormonais? Muito boa essa pergunta. Olha só, tubo âmbar, para quem não conhece, é esse aqui. Tá? Existem, né? Esse aqui é um Ependorf também, mas é o tubo âmbar, tá? E o que acontece? Existem alguns graus de opacidade do tubo âmbar. Eu gosto muito desse, que ele é extremamente opaco, tá vendo? Ó? Ele é totalmente opaco.
Eu gosto muito desse aqui. Sim, a gente disponibiliza esse tubo AMBA, ok? Para fazer as dosagens e mensurações de vitamina D especificamente ou vitamina B12. Então a gente manda para os nossos parceiros. Por quê? Porque as vitaminas, vitamina D, né, e vitamina B, mas principalmente a vitamina D, ela é muito susceptível à luminosidade. Né? Então você tem que fazer com o tubo que você vai coletar, você tem que envolver papel alumínio. É claro que se você está trabalhando com o outro, aquele outro, né, com esse endófilo, tipo, eu não tenho esse, né? Tá faltando, não recebi, tô distante, sei lá o quê, né? Vou deixar de coletar? Não, aí você pega um tubo desse ou aquele outro que eu mostrei e envolve com papel alumínio, tá? Você protege da luz com papel alumínio. Porque o grande problema, né, é a degradação por luminosidade da vitamina D. Agora, hormônios em geral, eles também são susceptíveis, né? Outros hormônios em geral são tão susceptíveis quanto as vitaminas, né? A luminosidade? Não, né? Então, não necessariamente, pelo contrário, viu, gente? Que esse tubo aqui é caro pra caramba. Então, ele tem que ser usado com muita responsabilidade, né? Então, tipo, por favor, não muita parcimônia, porque ele é caro pra caramba. Então, se você, né, vai me mandar um cortisol, né, que só tem o cortisol lá, nesse aqui, eu vou matar você. Então, como a gente é, né, amigos e tudo, você vai mandar nesse outro que não tem necessidade, né? Se fosse susceptível à luminosidade, claro que não, né? Mas é por isso, tá? Eu gosto muito dessa opacidade. E eu lembro das catecolaminas, gente, a gente nem falou das catecolaminas, né? Mas eu separei um tubinho de catecolamina, ó. O tubo de catecolamina, ele tem aqui tá vendo no final aqui que tem um pozinho? Você tá conseguindo ver? Tá vendo? É um conservante, né? Então, a gente encaminha esse tubo também para que possa ser armazenado nesse conservante. Tem trabalhos, né, recentes por espectrometria, porque a gente fez a validação da espectrometria de massa, né, para mensuração tanto da normetanefrina como a metanefrina no diagnóstico do feocromostoma, né? Então, tem alguns trabalhos até recentes, né, falando assim, a gente poderia até não usar o conservante. Mas, veja, a gente não está... essa publicação não é de um país de dimensões continentais, né? Entendeu? Às vezes você foi ali e já chegou no final do país, né? Você já está em outra fronteira. Tá? Então a gente tem que, né? Então, assim, quando eu fui fazer, né? Quando a nossa equipe foi fazer a validação, a gente falou assim, será que a gente faz a validação sem o conservante? Eu falei assim, aqui no Brasil, não, pode colocar aí o conservante, porque a gente conhece o nosso eleitorado, né? Então, é uma garantia aí de qualidade. Priscila, novamente foi maravilhoso, tá? Maravilhoso. A gente teve bastante participação. As pessoas entram, geralmente nas lives, assim, as pessoas entram, vê o assunto, ouvem, depois diz assim, eu vou botar aqui para salvar, porque eles deixam salvo, e elas escutam à noite, quando estão mais tranquilos, né? Eu, pelo menos, faço isso. Eu escuto muitas lives quando eu estou viajando. Né? Eu vou escutando e vendo os assuntos. Pessoal, a live ela fica gravada aqui. Depois vai lá para o meu canal também do YouTube, Mauro Lam, tá? E para a gente faz uma ediçãozinha lá para ficar de vários tópicos que a gente falou aqui. Priscila, agradeço muito a sua disponibilidade e, gente, tenho certezas que isto da Priscila que vocês viram aqui, toda vez que vocês precisarem do Hormonale, vai ser assim. E se vocês precisarem dela como presidente da BEF, também será assim. Né? E não esqueçam, eu falo para quando eu dou aula, eu falo sempre isso. Não esqueçam que agora quem é sócio da BEV é sócio também da Associação Europeia de Endocrinologia Veterinária. Então isso é muito importante. Uma conquista muito importante. Inclusive, vai ter agora, a gente vai disparar para todos os sócios o link do Zoom, tá? Para esse evento que é a SVE, que é a Sociedade Europeia de Endocrinologia Veterinária, que vai ser no dia, acho que na sexta-feira, dia 26 de abril, agora, na próxima semana, tá? A gente vai divulgar nossas redes sociais e quem são os nossos sócios
vão receber o link do via Zoom para participar participar dessa discussão muito legal. E vai ser na véspera do evento da Bev lá em Natal, que vai ser muito legal, acompanha a gente também. É uma honra, assim, é indescritível a honra que eu sinto, né? Claro que eu sou sócia fundadora da Bev, né? A Bev fez 13 anos, né, de história, de existência, e tem um papel muito importante, assim, que foi sendo desenvolvido. Então, já é uma honra, né? Sempre foi uma honra muito grande para mim ter essa oportunidade de ter sido a sócia fundadora. Sempre contribuir nas diretorias, né, como diretora científica, comissão, mas estar nesse papel, nessa gestão, como presidente, é algo que me toca e eu fico pensando e faço esse exercício sempre, o que eu, enquanto Priscila Viô Furtado, sabe, posso contribuir, né, nesse papel de presidente para a sociedade de endocrinologia. E o que eu posso dizer para vocês é que a gente está sempre buscando proporcionar que a endocrinologia ela ganhe o Brasil. Isso, inclusive, por isso que a gente está indo para Natal também, sabe? Que a gente, tudo bem que tem a tecnologia, ela é maravilhosa, ela nos aproxima, ela é extremamente importante. Mas o contato também para fazer essas trocas, para estar presente, surgem projetos, surgem discussões de casos clínicos no paralelo. Então, a gente vai fazer 2 eventos presenciais pela Bev esse ano, né? Agora depois um outro no final do ano. Tem a prova de títulos também, né? Que a gente está se organizando para fazer a primeira prova de títulos ainda nessa gestão. Então, realmente, eu me sinto muito honrada nesse papel. E eu agradeço, Mauro, porque eu fui, né, vendo aqui alguns comentários, né, do feedback das pessoas, né, de ficarem além do tempo previsto e terem gostado, sabe? Eu sou muito, fazem 22, já perdi a conta, mas faz mais de 20 anos, na verdade, que eu trabalho nessa área das mensurações hormonais, que é uma coisa que eu amo de paixão. E conversar com as pessoas, né, para quem a gente trabalha, é fundamental. Né? É fundamental. Então, com o Hormonale, junto com a Débora, quando a gente fundou esse sonho, e você estava presente no lançamento do Hormonale, você estava lá, é uma concretização de uma carreira. Então, e a gente entende qual é o nosso papel. E o nosso papel é trazer inovações, né? Quando as pessoas falavam, espectrometria de massa é o futuro. Gente, que futuro é esse? Que não chega para a veterinária? Não, peraí, calma, espectrometria de massa, então vamos atrás. O que eu consigo desenvolver? O que a gente consegue desenvolver, né, que seja implementado? Vamos atrás, vamos rachar a cabeça, unir uma equipe de químicos, de especialistas nisso e vamos fazer acontecer? Vamos fazer acontecer. E a gente fez, é o primeiro trabalho, né, latino-americano, entendeu? Com espectrometria de massas, específico é isso. A gente, né, tem mais 2 trabalhos, o da Sara, que foi publicado agora, e de um grupo japonês, sabe? E o nosso é o terceiro, assim, que está sendo redigido, né, para ser publicado. Então, isso muito nos honra, que é uma contribuição que a gente está dando, sabe? E que vai além, né? Quando a gente escreveu o GARD, Mauro, como eu falei, cara, é além, não é... não, escreveu, mas obrigatoriamente você tem que mandar alguma coisa. Né? Não, você não tem que mandar nada, você só tem que ler, ver se aquilo faz sentido para você, né, de se atualizar e pronto, sabe? O Brasil é muito grande, entendeu? A gente tem que se ajudar. E tem muita coisa vindo, viu? Mauro do céu, Hormonale, caramba, tem muita coisa vindo ainda. Nossa, a gente está apenas começando, gente. É o bebezinho. E, pessoal, então, infelizmente, né, pessoal, a gente não vai poder continuar, mas, a gente vai ter algumas lives aí nesse sentido, né, com a Vanessa, vai vir aqui daqui uns dias também falar sobre de cortisol, né, de como a gente opta, né, a gente já falou alguma coisa. Exato. E, pessoal, para quem acompanha, a cada 15 dias aí a gente tem lives de diversos assuntos próprios da endocrinologia, relacionados com a endocrinologia. E eu gosto sempre de terminar a live dizendo 2 coisas. Tá? Que o objetivo da vida é ser feliz.
Então, faça o seu dia ser feliz, fazendo alguma coisa que lhe traga felicidade. E, para a vida ser feliz, a gente precisa de inspiração e transpiração. Então, é isso que eu desejo. Muito obrigado mais uma vez, Priscila, e até Obrigada a uma você, próxima. Mauro. Obrigada a todos que estavam aqui, de verdade, todo o meu coração. Espero que eu possa vê-los, né, ou revê-los, ou conhecê-los. Né? Teremos essa oportunidade, né, desse evento presencial, mas vamos fazer alguns eventos também. Tem um dia 27 de maio com o Alan, sabe? Muito legal, que a gente vai discutir só sobre a live. Então, nas redes sociais a gente vai divulgar. Mas eu queria terminar com uma reflexão muito para a gente finalizar nessa linha que você conduz a finalização dessa live, que me tocou, sabe, Mauro? Me tocou profundamente, porque com o avanço, sabe, da inteligência artificial, né, cada vez mais, a gente tem que se reencontrar a ser aquilo que nos diferencia, que é ser humano. E fazer coisas que somente o ser humano, sabe? Porque é um avanço que não deve ser impedido. A inteligência artificial não deve ser impedida, pelo contrário. Mas a gente é tão treinado a sermos técnicos e melhores técnicos, né? E eu ouvi isso, né, de uma pessoa que eu sigo, e eu falei, nossa, fez todo sentido para mim. A gente se reencontrar a ser humano, entende? E fazer essas conexões. E hoje você foi um presente para mim, porque você me deu a oportunidade de me conectar com você aqui e com os seus seguidores e com esses profissionais que ficaram com a gente até agora. Então, gente, um beijo muito grande para todos vocês. Muito obrigada mesmo, de todo o meu coração. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau.